Ora, viva Moçambique! Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira edição deste programa que foi desenhado a pensar em ti, deste programa que não veio para problematizar, mas veio pensar em aquilo que é um Moçambique bem educado, um Moçambique bem instruído, um Moçambique bem, mas bem sintonizado com o futuro. Temos aí a estreia do programa Reflexões da Maincast TV e este programa vai ao ar todas as segundas-feiras a partir do meio-dia. 12 horas das segundas, nós entramos em sua casa para lhe trazer este programa que é focado a 100% naquilo que é a educação. Como já sugere o nome, aqui não é para banalizar os assuntos, é mesmo para discutirmos os assuntos, é para pensarmos nos assuntos de forma minuciosa e buscar até aquilo que são as prováveis soluções ou soluções para várias áreas que enfrentam ou são ligadas diretamente à educação. É extremamente importante frisar que o nosso programa não visa aqui vir trazer problemas e criticar seja o governo, seja a sociedade civil. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é unir, se calhar, esses dois públicos com um fim único, que é a educação dos seus filhos, que é uma educação de qualidade, uma educação que vem para mudar e melhorar Moçambique. E sabemos nós que as situações de educação no nosso país estão realmente aquém do desejado. Daí a necessidade de um programa como este em que vamos trazer os problemas, vamos tocar na ferida, vamos apontar a ferida, vamos tocar nela, mas também vamos pensar no antídoto, em como parar a dor, em como acabar com a dor, em como revolucionar aquilo que é a educação no país. E como é que se faz isso? Primeiro, tocando, como tinha dito no início, na ferida, olhando para aquele que é o problema. É impossível buscar as soluções de alguma coisa ou pensar em solução de algo sem nunca ter ido ao fundo, perceber o que é que se passa. Qual é o problema maior? Por que é que está assim? O que é que está a doer? Está a pensar também, não é? É exatamente esse o objetivo do programa Reflexões. Nós queremos pensar contigo, mas olhando em particular para a educação no nosso país. O nosso antigo estadista, Samora Moisés Machel, dizia que as crianças são as flores que nunca murcham. E esta flor que nunca murcha é o futuro do amanhã. O amanhã de quem? Do nosso país, do nosso vasto e belo Moçambique. É importante pensar Moçambique. E pensar Moçambique não é pensar no presente, é pensar no futuro. E como pensar no futuro? Planeando, desenhando, selecionando aquilo que condiciona o presente, aquilo que é dificuldade no presente. Daí que nós, mais uma vez, estamos aqui para lhe trazer ou para abrir este horizonte para você e junto pensarmos em como travar ou como ajudar Moçambique a ser um país mais próspero, um país mais seguro, um país glorificado. Aliás, como programa de estreia, vamos trazer um problema típico praticamente de todo o nosso país, mas porque não podíamos visitar as 11 províncias do país, nós buscamos uma amostra, até não uma unidade estatística, uma amostra mesmo, porque visitámos 2 recintos, e nesses 2 recintos que a gente visitou, nós podemos ver uma e outra coisa. Infelizmente, por questões burocráticas, ainda temos de visitar, temos de esperar autorizações para poder ter acesso total às instituições de ensino a nível da cidade de Matola, em particular, província de Maputo, onde temos, segundo os dados que eu pude colher, temos mais ou menos cerca de 50 escolas, sim, 50 escolas, um pouco mais do que isso, e dessas escolas, uma e outra é que está em condições, uma e outra é que reúne condições para receber, ter lá estudantes, ter lá alunos a aprender. De tantas escolas que tem, eu estou a focar em particular na província de Maputo, Matola. De todas as escolas que tem aqui na Matola, uma e outra é que reúnem condições para se estudar. A maioria delas, estão aquém. Estão aquém. Vou pedir ao meu realizador que me coloque aqui na tela as imagens de uma escola em que nós podemos visitar e captamos imagens ao longe, mas imagens que ilustram um cenário não muito bonito. Um cenário triste para o século XXI.
Um cenário triste para a década 20, que já vai lá há 5 anos. Um cenário que quem estudou foi às escolas até 2004, assim, via. Um cenário que já devia ser uma novidade, mas continua. Trava aí, não faça a imagem andar. Trava a imagem, por favor. Trava a imagem. Este cenário é que eu me referia. Coloca em tela cheia. Coloca a tela cheia aí, por favor. Coloca a tela cheia. O cenário que está a ver, a imagem que está a ver na sua tela é de uma realidade antiga. Uma realidade que não é de hoje. Olha lá. Para. Eu vou, correu muito. Eu queria muito aquele plano, mas até este não está mal. Muito obrigado. Olha lá. Estamos a ver uma classe, estamos a ver a professora, estamos a ver os petizes sentados ao chão. As poucas carteiras que têm aí na escola servem para que os professores sentem lá. Estas crianças não têm quadro, essas crianças não têm carteiras, estas crianças não têm salas de aula. E nós falamos, ou cantamos, ou temos o discurso contínuo de que estas crianças são o futuro do amanhã. São o futuro de Moçambique. São o futuro de um país próspero. E ademais, estamos a falar de um país em que reúne vários recursos. Estamos a falar de um país rico em recursos. Estamos a falar de um país que, sinceramente, tem muito. Tem muito o quê, Helder? Se calhar se perguntas. Tem muito o quê? De que é que estás a falar? Porque eu sentei no chão, meu pai sentou no chão, o meu filho está sentado no chão e provavelmente meu neto vai sentar no chão. É o que se calhar está a pensar. E que não tem que ser assim. O muito que eu me refiro. Vamos lá. Primeiro, Moçambique tem várias empresas produtoras de cimento. Automaticamente nós conseguimos fazer este material não exportado. Esta parede aqui, que você vê que as crianças praticamente viraram para ela, estão na sombra dela, é fruto de um produto nacional. O cimento é nacional. Temos várias marcas de cimento a nível nacional. Temos várias, até porque houve uma marca que quando surgiu buscou ter preços mais acessíveis e gerou problemas com uma outra marca faliu, outras marcas surgiram. Não vou estar aqui a fazer publicidade, então não vou falar de nomes. Se quiser falar o nome do teu cimento, venha lá deixar patrocínio aqui, que é bem-vindo, nós queremos sim o seu patrocínio e será bem-vindo para podermos citar. Enquanto isso não acontecer, não podemos citar. Temos também madeira. Moçambique tem muita madeira. Nós temos muita árvore. Mas Helder, isso temos, mas temos que perceber que a inflação, se continuarmos a olhar muito para a inflação e não para aquilo que é a educação, nós vamos continuar com os mesmos problemas. Esses problemas continuam e existem porque foram talvez ignorados por um período. Foram deixados de lado num período. Mas estes problemas são atuais, são antigos e atuais. E se continuar como está, serão futuros. Daí que temos que pensar soluções. Temos que pensar no que fazer para resolver este problema. Porque em pleno século XXI, em plena década 20, ter crianças sentadas no chão não é uma coisa católica. Não é uma imagem que agrade ver. E vamos lá. Agora vou entrar um pouco para marketing. Quando aprendi sobre segmentos, né? Agora o que acontece? Quem pelo menos consegue ter um salário minimamente, diria superior a 10 mil, 15 mil, consegue às vezes sacrificar do seu, colocar o seu filho numa escola privada, que viraram moda agora, né? Temos muita escola privada que é bem-vinda, isso também é sinónimo de desenvolvimento, oportunidades de trabalho para professores, para vários outros profissionais que trabalham em diversas áreas. Mas não se pode, atenção, não estou a afirmar, não se pode deixar a escola pública à deriva para poder sustentar as escolas privadas, porque nem toda a sociedade ou a massa social moçambicana tem condições para colocar os seus filhos numa escola privada. Não tem essas condições. Não reúne essas condições.
não reúne essas condições. Meu amigo, coloca lá este vídeo, vamos ver. Ele é curtinho, mas eu queria deixá-lo passar. Coloca aí na tela, por favor. Viu, né? Curto e direto. Curtinho mesmo, bem curtinho. Curtinho porque é uma imagem amadora. É uma imagem que, infelizmente, a gente colheu assim de forma amadora e futuramente vamos poder ouvir os protagonistas, os que vivem este cenário. Os que vivem esta dor constante. Vamos refletir um pouco. Vamos refletir um pouco em relação à qualidade do ensino. Vamos pensar em como é, eu acho que posso vir até aqui, não é? E como é este ensino. O que é que está a falhar para que tenhamos qualidade? Se calhar alguém esteja a dizer, Jackson, uma sala de aula, coloca esta imagem na tela. Eu acho que fica melhor falar com esta imagem ao fundo aqui na tela. Jackson, nós estudamos, sentamos no chão, aprendemos a ler, a escrever e nós escrevemos minimamente bem. Talvez alguém esteja a dizer isso. Mas você sentou no saco, o teu filho está sentado na capulana. Quero fazer uma comparação aqui. Posso fazer uma comparação geracional. Vou fazer uma comparação geracional. Quem foi à escola ou estudou no período, isso após a independência, está bem? E vou fazer um período após os 16 anos também. Quem foi à escola no período entre 1992, após o conflito de 16 anos, 92, não é? E puxamos ele até 2000, a virada do milénio, início do século 21, tinha poucas escolas, baixo nível de alfabetização, não é? No entanto, eram poucas escolas para um público menor também, e este público menor também foi bem instruído. Foi bem instruído. Neste período ainda havia o material, ainda havia salas de aula, ainda havia, por exemplo, eu há dias visitei a escola de Kanguamantijana. A escola de Kanguamantijana não é uma escola jovem, é uma escola bem antiga, mas se você for para lá agora, não vai acreditar que é uma escola histórica, que tem história ali. É uma escola de 1973, antes da independência. Foram criadas ali 3 salas. 3 salas. Em 2019, houve ali, 2019 acho que foi isso, ou antes mesmo, houve uma intervenção, uma ajuda de uma fundação italiana, adicionou-se um pouco mais salas. Em 2023, pais encarregados de educação juntaram o seu dinheiro, criaram mais salas. Mas com o número de gente a chegar, a escola não suportou. E hoje em dia tem gente a estudar noção. Vamos voltar lá para a estatística, para dados, para periodização. Eu acho que vou orgulhar muitos professores por estar a falar de periodização, porque vamos tratar desta forma este assunto. Afinal, estamos a refletir. Vamos lá. De 1992, que é praticamente o fim, atenção, estou a falar do fim dos 16 anos de conflito, até a virada do século, havia os alunos mais instruídos. Atenção, esses dados são empíricos, mas são prováveis. Empíricos porque não posso estar aqui a dar estatística de dados, mas através daquilo que já foi pesquisado, este é um dado real. Está a perceber?
Estou a falar de um dado real. Esta geração era instruída. A caligrafia deles era melhor. A forma de falar, ser e estar, até a moral e cívica, que até se procurou dar um bocadinho, era melhor. No entanto, houve um erro, ou uma descontinuidade. Que descontinuidade é essa, Jackson? Infraestruturas de ensino não aumentaram. Não houve aposta para o aumento de salas de aula, criação de novas escolas. Ou se criava-se pequeno e muito base, não era muito desenvolvido. E ficava aquém. O que é que depois acontece? As gerações, mais crianças vão nascendo, a sociedade vai desenvolvendo. No entanto, parece que a sociedade desenvolve as coisas. O número de pessoas moçambicanos cresce, mas a densidade populacional, agora é geografia, populacional aumenta. No entanto, as infraestruturas de ensino, elas não aumentaram. E porque não aumentaram as instituições de ensino, com o andar do tempo, a qualidade deste ensino, que até este período de 92 a 2000 era bom, teve um fraquejo, uma queda de 2000 até 2010. Até 2010. Houve um período aqui, se não estou errado, foi 2003 ou 2004, trocou-se os manuais. Entrou um novo sistema de livros e tal, já não tínhamos geografia na 4ª classe, tínhamos ciências naturais, houve esta troca e também chega a era também das passagens automáticas. 2004, recordei agora. Isto começa em 2004, ou seja, 4 anos depois de 2000, houve esta mudança com o então Ministro da Educação, naquela época, Aires Ali. Chega a passagem automática. Eu acho que a passagem automática veio como uma resposta ao número, à procura de vaga na escola para estudar. Era tanta criança que já não dava para chumbar, tinha que todos passar para que os outros chegassem. Mas isso também provou-se um erro, porque muitos transitavam de classe, chegavam, estagnavam, ou na 5ª classe, ou na 7ª classe, ou ia até 7ª classe. 7ª classe era o limite. Lá mais à frente já não havia passagem automática. Naquele momento, para o estudante, para o aluno, era maravilhoso, mas atenção, isso gerou um outro problema. Gente pouco instruída. Gente que foi à faculdade, ou foi até foi à faculdade, não, foi ao ensino secundário, com lacunas. É de escrita, leitura. É preciso admitir uma coisa. Até eu fui contemplado com esse sistema de 2000, 2004. Porque eu recordo que, na verdade, só aprendi a ler direito foi na 4ª classe. Quarta? Sim, foi a 4ª classe. Graças à professora Mônica que dizia, dava tatau. Um tatau, acho que temos algum vídeo aqui que tem um tatau, né? Olha lá o quadro aí, meu Deus do céu. Graças ao tatau, foi na 4ª classe. Por quê? Porque da primeira até a 5ª classe, a passagem era automática. Não havia muito interesse. Aliás, não vou dizer muito interesse. Havia, se calhar, interesse da parte do profissional, do professor em querer ensinar, mesmo tendo ali 70 alunos, sentados debaixo de uma árvore, como esta aqui. Havia este interesse. Mas a qualidade do ensino, esta geração, 1994, 95, 96, 98, um e outro, aprenderam ou desenvolveram mais uma e outra coisa. Depois de ter passado mal, depois de adultos ou depois da adolescência, porque quando pequenos tiveram dificuldades, porque o ensino já era doente. Mas de 2004, diria que até 2024, que foi ano passado, 20 anos, foram vários cenários malucos que fomos vendo. E também havia um ministro que trazia esta ideia, adicionou-se o inglês que não se provou ser capaz, aliás, não se provou ser uma boa ideia, mas provou-se que não havia capacidades para se lecionar, porque da 6ª classe até sei lá que classe, as pessoas não aprendiam inglês, tinham que ir às garagens a aprender inglês, porque na escola não era possível. O material não chegava, o material molhava. E todas essas coisas condicionam ou propiciam para uma péssima qualidade de ensino. O ensino fica caótico, fica doente, fica complicado.
Fica complicado. Então, de 2004 a 2024, foi uma chimurrenga, uma guerra terrível. Foi uma guerra entre Lubengula, povo, Cecil Rhodes, educação, e educação certa. Vencer, Alex, perdeu. Lubengula que era, ganhou. Ganhou. E vamos lá ver, que sociedade nós temos agora? Que público nós temos agora? Que público nós temos agora? E se for a prestar atenção, ou se for a sair à rua, há de perceber que desta geração que eu me referi, de 2000 a 2024, apesar de ser muitas gerações, há de perceber que boa parte deles, se não continua a estudar, está aí a tomar bebidas espirituosas. Está a tomar bebidas espirituosas por aí. Se não é instruído ou foi um pouco instruído, está aí, não tem a faculdade feita. Não tem um ensino superior. Está a carregar sacos. Está aí à deriva. Mas ela, o que isto tem a ver com a educação? A educação é a base. E quando ela falha, a sociedade também falha. A educação é a base que nos move, que nos guia. Que caligrafia estes meninos hão de ter? Como é que estes meninos vão escrever? Vão escrever como médicos, né? O A será, vai parecer um M, o O vai se confundir com o Q, o P com um B, um D, vai se confundir. Porque essa criança tem que encostar ou no chão ou na perna. A perna, gente. Já tentou escrever encostado? É difícil. É difícil. Por exemplo, na minha época, nós fazíamos umas montanhas de areia, né? Fazíamos umas montanhas de areia, colocávamos ali uma tábua, dava um jeitinho, né? E a professora Mônica até dizia, se não consegue escrever bem, nós pelo menos tínhamos umas salas de caniço ou de chapa, e o chão era cimentado, dizia, coloca caderno no chão, depois encosta aí escrever. Então nós outros ficávamos em posições estranhas para poder escrever e para ter uma caligrafia minimamente. Minimamente boa. O que é que estou a dizer? Uma das consequências destes meninos, este até tem quadro, né? Tem 1, 2, 3, 4 quadros. E eu depois me pergunto como é que funciona, como é que funciona lecionar assim? Como é que funciona? Esta mesma árvore está com quantas classes? 1, 2. Esta está com uma classe. Este professor, de certeza, tem a sua classe com este quadro. Epa, é complicado, é complicado. Olha lá este cenário, meu caro. E depois, este menino, olha este menino. Está aí a coçar a testa, está distraído. Olha esta criança, está aí distraída. Olha, é difícil até prestar atenção. Oh my goodness. Que passa, Moçambique? Este é o nosso futuro. Este é o nosso futuro. Estes são os nossos petizes, são os nossos filhos. Do mesmo jeito que os nossos pais estudaram, do mesmo jeito que nós estudamos, os meninos também têm de estudar desta forma? Têm de estudar desta forma? Outra vez estava a ler um poema. Não vou estar aqui a citar o autor do poema. Esse poema, ele tem tons de ironia que me fazem refletir um pouco. O que é que dizia o poema? O poema dizia, um menino sentado ia conversar com o pai, disse ao pai, como era estudar na tua época? Como é que iam à escola? Como é que funcionava? E o pai lembrou que o filho estudava sentado debaixo de uma mangueira. Uma vara, uma tábua, diria isto assim, era o quadro para ele. O pai disse, meu filho, pelo menos na minha época, nós tínhamos sala, tinha problemas de teto. Quando chovia entrava água, mas dava para encostar na parede, escapar, e ainda tínhamos quadro para usar, se não tínhamos onde sentar. E o filho diz, pai, então você estudou melhor que eu. O pai suspirou, disse assim, eu estudei melhor que você.
E o pai, avô deste menino, entra numa conversa. Diz, olha, o colono me limitou. Não dava a todos ensino. Mas aos poucos que deu, dava com dignidade. Sentei na carteira. Tinha comida. Aprendi a escrever bem. Só não era livre. Não sei se apanhou a analogia que estou a apresentar. Não sei se está a perceber o que estou a dizer. Se não percebeu, lamento muito. Talvez deixe aí os comentários no nosso Facebook e no YouTube. Será uma grande alegria para nós ler futuramente os seus comentários. Recordar que futuramente mesmo, em breve, nós vamos ter um espaço aberto às segundas-feiras, não é? Em direto, para poder interagir com a gente, para deixar ficar aqui as suas contribuições. Serão de grande, mas grande valia para nós. Afinal de contas, o Reflexões não é um programa somente para apontar o problema, mas também é para pensarmos em soluções para o problema. Porque o objetivo central, o objetivo crucial, o nosso objetivo primário, depois vamos secundários, é que a educação no nosso país melhore. É que os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos netos, nós mesmos, tenhamos uma escola para aprender condigna. Tenhamos a oportunidade de dizer, aquela geração ali, são de chidáquas, entre parênteses, estamos a referir aos bêbados. Queremos mudar, temos que mudar estes cenários, porque não dá para continuar assim. Não dá. Aliás, eu acho melhor até, antes de continuar, ouvirmos os apelos. Temos aqui uma gravação, uma matéria, não é? Depois vamos voltar a colocar as fotos. Uma matéria em que ouvimos alunos a falarem daquilo que eles desejam. Desta vez não fomos ouvir os papás, não fomos ouvir o diretor, até porque o diretor e o professor precisam de autorização para falar. Fomos ouvir o aluno, aquele que é o objeto central deste nosso tema de hoje, que é o seu conforto, a sua qualidade. Nós fomos ouvir exatamente os nossos petices. Fomos ouvir a eles para perceber deles. Ouvimos na primeira pessoa o que eles têm, o que eles sentem, que paira na cabeça das crianças. Como elas sonham Moçambique, como elas desejam estudar. Afinal de contas, estamos numa era tecnológica em que os nossos filhos têm smartphones e eles veem na China como se estuda na vizinha África do Sul. Não muito longe, aqui pertinho, na Suaz, no reino de Eswatini, como se estuda. Então eles veem nas redes. Eles veem que têm lá carinhas, têm um uniforme, têm um casaco, têm ali a saia, têm ali uma mochila, a escola está organizada, tem lá a cantina para poder ter refeições, tem lá tudo. Ele vê na televisão. Mas ele não tem, ele não vive isso. Daí que, o que aconteceu? Nós fomos ouvir esses meninos. Nós visitamos Mussumbunuco, visitamos Cão Amatijana. Até porque Cão Amatijana já não é só primário, tem um secundário ali e todos no chão. Dias de chuva não se passa nada, dias que sopra não se passa nada. Realização, já tem a matéria pronta? Vamos lá colocar esta matéria e voltamos já. A problemática da escassez de salas de aulas e carteiras nas escolas públicas do ensino primário e secundário tem barbas brancas em Moçambique. Segundo dados do governo, mais de 7.000 alunos estudam ao relento ou sentados ao chão para aprenderem o ABC no país. Esta situação causa um desconforto aos alunos da província de Maputo que clamam por melhorias nas escolas públicas. Também me dói. Estudar embaixo da árvore é muito doloroso. Enquanto queria pedir ao governo para reconstruírem novas salas e que tenha carteiras para as crianças estudarem em novas salas. Porque a escola tem muito espaço para construir novas salas e colocarem novas carteiras nas salas. O pedido é construir, aumentarem mais salas
E também fazeremos outras carteiras, muitas coisas. Eu peço para o governo que construa mais salas e construa mais carteiras para o governo, para as crianças conseguirem sentar. O aluno Estevão relata esta realidade vivida na primeira pessoa. Sim, já estudei, já fui uma escola primária. Em 2022, foi uma dia de chuva, assim, como hoje, assim, por exemplo. Não estudamos, não tínhamos condição de estudar. Como o chão ficava, todo o chão ficava molhado. Até hoje eu não consigo ver meus irmãos dar assim. Aí eu comecei, tempo de chuva não conseguem estudar. Até eu mesmo próprio tenho um irmão mais novo que continua a estudar lá. Os nossos entrevistados ainda expressaram sua preocupação, pois a situação mina o aproveitamento escolar e pode desencadear doenças de origem hídrica nesta época chuvosa. Quando chove, as crianças não estudam, vão para casa. E quando tem sol, as crianças devem vir com a capulana para sentar, ou algumas cadeiras. É por isso que é muito doloroso ver as crianças estudarem fora. Vão demorar a aprender por causa das chuvas. Deixa muito triste ver crianças estudarem embaixo da árvore, porque quando a chuva eles não conseguem estudar. Pode chumbar, também pode não aprender muitas coisas. O caso das escolas apresentadas mostra um pouco da realidade que é vivida em quase todo o país. Muito bem. Vimos todos aí os meninos. Vimos todos os meninos a dizer, olha, queremos mais salas. Queremos um cenário melhor para nós. Um cenário mais confortável para a gente estudar. Porque em dias de chuva, os meninos não vêm à escola. Porque nos dias de chuva ou de vento, os meninos não podem dirigir-se para lá. Por quê? Porque não há condições. Vão ficar no chão. Tivemos outro menino, dizia, olha, eu sentei no chão. Agora meu irmão lá em casa também está no chão. Vamos a um curto intervalo, curtinho mesmo, voltamos já, para debruçar deste assunto e refletir no nosso futuro. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Saudações, eu sou Altafo Ibrahimo e serei a vossa companhia todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas, no programa Diálogos Educativos, onde iremos abordar temáticas relacionadas com a educação e teremos a oportunidade de receber convidados para debates imperdíveis sobre este ramo. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado, aqui na Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning
is always possible. My name's Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Olá, eu sou a Dulce Costa. Quero convidá-lo a embarcar comigo rumo à construção de uma visão melhorada e simplificada do mundo da educação, formação profissional e escolha de carreira. Neste espaço, crianças, adolescentes e adultos têm voz. Não deixe de acompanhar o programa Descubra Comigo, aqui na Mindcast TV. Até já! Estamos de volta para a segunda e última parte do Reflexões, esta que é a primeira edição do programa aqui na Mindcast TV. Esta é a estreia, não é? E é sempre um prazer para mim estar na sua companhia e quero contar contigo todas as segundas-feiras a partir do meio-dia aqui neste canal de televisão. Você nos acompanha pelo Facebook, nos acompanha também pelo YouTube, pode também acompanhar-nos ou seguir-nos no TikTok, no X e também no Insta, né? Estamos no Insta. Estamos no Insta, pessoal. Realizador. Exatamente. Estou certíssimo. Estamos no Insta. É só localizar Mindcast TV e está feito. Junta-te a nós às segundas-feiras e vamos juntos fazer o Reflexões. O programa que é para pensar Moçambique. Não é para pensar de forma isolada, é para pensar no Moçambique em geral. Nós queremos um Moçambique ideal. Pode não ser perfeito, mas ideal. Um Moçambique em que, entrando já na balsa do nosso tema, um Moçambique em que não estaríamos a discutir carteira na escola, sala de aula, mas se calhar estaríamos a discutir ideologias, esquerda, direita, comunismo, fascismo, conservadores. Eu acho que já estamos numa fase em que temos de chegar a esse nível. Temos de chegar a esse nível em que já discutimos, a nossa discussão será, vamos oferecer nas escolas, vamos fornecer nas escolas arrofadas com pão, ou vamos oferecer um suco de aveia arrofada e mais iogurte para os meninos. Vamos discutir, os meninos vão comprar uniforme na escola, terão uniforme comum. Temos que chegar a esse nível. E para chegar a esse nível em que discutimos coisas grandes, é importante trabalharmos as pequenas. É importante lançar a semente. E o Reflexões, nesta primeira edição, visa lançar esta semente. É lançar esta semente. Esta curiosidade. Esse que tal? Podemos sonhar? Podemos fazer diferente? Podemos ver um Moçambique melhorado, diferente? Um Moçambique mais positivo. Eu acho que é possível chegarmos a este nível. Eu estive num país que não vou estar aqui a citar, em que estava-se a discutir na base, no que diz respeito ao ensino, a questão da história, que história podia se lecionar. A Segunda Guerra Mundial, que visão da Segunda Guerra Mundial tem que ser apresentada? Tem que se olhar para a Segunda Guerra Mundial como? Tem que se olhar como o Ocidente como responsável das duas grandes guerras? Tem que se olhar para o país em que eles vivem como vítima dessas duas grandes guerras? Essa é a pauta que estava a ser discutir. Uma das pautas também que se levantava lá era a ideologia do género. É só para ver em que nível eles estão. E atenção, não estou a falar do país do primeiro mundo. Não estou a falar do país europeu, não estou a falar do país sul-americano, norte-americano, estou a falar do sudeste asiático, estamos a falar daquela região de Camboja, Bangladesh, estamos a falar de países em que ainda estão a gatinhar para Timor-Leste. Timor-Leste fala português, então se nos vê de Timor-Leste, um saludo aí e é uma honra saber que também nos vê desse lado. Continuando, são países que também estão ainda em vias de desenvolvimento como o nosso.
Aqui é em África, não vou muito para o norte ou a África Ocidental. Aqui é o nível austral, mais para o meio, embaixo como é que se chama? Está-me a fugir agora, para não falhar muito, não vou entrar muito nessa, senão o professor de Geografia vai chatear-se comigo. Mesmo mais para cá, há regiões em que já não se discute já não se discute carteira, não se discute sala de aula, se discute até condições para que hajam viaturas que busquem os alunos para as escolas, porque ademais, vamos admitir uma coisa, em Moçambique, os pais contratam carrinhas para levar os seus petis às escolas. Quem não tem, há de fazer como eu. Eu como fazia. Eu residia em Maguanine A. Lá no centro de Maguanine. Próxima escola, vou citar a escola secundária Graça Machel. Eu estou próxima à escola Graça Machel. Aquela escola fica a 2 km e 100 ou quase meio. 2 km e tal. Não chegam 2 km e meio. Não chegam. Da primeira paragem, que é Barracas, que fica já a uma coisa de 600 metros da Praça da Juventude. Pensa num aluno, num estudante que reside em Jorge Dimitrov. Já lá dentro, Jorge Dimitrov. Próxima escola Mbuquana. Agora estou a entrar mais para Marquezine. Pensa naquele aluno que tem de sair da casa dele, vai ter de procurar para chegar à estrada uma coisa de 1,5 km, para depois pegar um chapa que há de fazer uma coisa de meio quilómetro e depois caminhar mais de 2 km. Com que concentração este aluno vai chegar à escola? Vou exagerar um pouco mais. Pensa neste aluno que percorre 2 km e mais alguma coisa para chegar a Marquezine. Isso na cidade de Maputo, atenção. Chegar a Marquezine. De Marquezine conseguir um autocarro, um chapa apertado com os pais, com aquele tio que não tomou banho, estão todos aí. Ele tem que chegar ali e balançar para ir descer na escola da Jangane e chegar a tempo e hora. Eu vou até usar exemplos de colegas. Eu tenho colegas que eram de cada matola. Eu recordo só buscar muito exemplo da minha época de escola, né? Eu tinha uma colega. Ela vivia, como é que chama? Quilómetro 15, né? É 15. Vivia no 15, acho que é assim como chama. E o outro era de Matolagar. Outra, neste caso, a Helena. Um forte abraço, Helena. Helena casou ano passado. Eu não pude estar lá. Não estava cá, mas vai a minha saudação, Helena. Vai uma saudação também a uma grande colega, amiga minha, a Unilávia Balate. Um forte abraço. Essas pessoas residiam cá na Matola, não estavam próximas às estradas. Quem não acertava o comboio estava tramado. Aliás, até porque nem tinha como ter comboio, é isso, né? Não, comboio era nos dias de educação física. De educação física, porque era de tarde, tinha que procurar ganhar comboio, uma coisa assim. Essa gente percorria a distância, chegava à escola, tua cabeça na lua. Chegava na escola cansado, tinha que concentrar para estudar. Esse é um outro ponto que não vou desenvolver muito hoje, que é a questão do transporte. Mas ainda dá para continuar a mexer o assunto de carteiras, o assunto de sala de aulas. Estes assuntos não podem ser deixados de lado. Estes assuntos não podem ser ignorados. Volta lá a colocar aquelas imagens, meu caro. Volta lá. Coloca lá na tela para quem acaba de chegar perceber do que é que estamos a falar. Coloca lá novamente. Só tira o som porque eu vou estar a falar por cima, está bem? Pode ser? Mas o Zaldor não está muito comunicável hoje. Eu quero lhe ouvir aqui. Coloca aquele vídeo curto, aquele vídeo, assim que se diz, da escola primária completa de Cão Matidjana. Uma escola bem antiga, Aquela escola tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. Estamos a falar de 73, independência de Moçambique é 75. Então, tem muitos anos. Muitos anos. Daí que era uma daquelas escolas que tinha que ser como, vamos lá, uma Jangane, Francisco Manhanga, Josina, Eduardo Monjana, a Escola da Polana, Noroeste 1, Noroeste 2, se bem que os Noroeste, as escolas de Noroeste estão como estão. Em particular Noroeste 2, uma escola que
Nunca estudei lá, mas frequentei porque a minha avó residia próximo, então conheço a escola. Já está a colocar o vídeo, meu caro? Já está a colocar, muito bem. Olha lá esse vídeo aí. Não? Olha lá como é estudar neste cenário. Olha como os meninos estudam. É disto que nós estamos a falar. É disto que nós queremos estar aqui todas as segundas-feiras a discutir. Volta para mim, meu caro. É destes assuntos. Hoje eu estou a trazer o problema. Olha, eu busquei um fato aqui. Fiz até uma periodização. Fui pegar de 92 a 2000. De 2000, peguei até 2004, que iniciam as passagens automáticas. De 2004, vim até 2024. Podia ter travado em 2010, quando houve um outro fenômeno. Troca de manuais, começam lá os zeros. A época dos desmaios nas escolas, que é também um fenômeno que não vamos levantar hoje, mas ele é existente. 2010 foi o ano praticamente das escolas, a nível da cidade de Maputo em particular, houve muito desmaios, Kismobotama, Guanini, Jangane, etc. Podia ter separado desta forma, porque houve fenômenos. Houve troca de manuais, houve aquele livro que dizia isto, houve aquele livro, eu recordo que houve uma época em que tivemos livro, não vou estar aqui a citar o nome de editoras, porque não nos pagaram publicidade, eu não vou fazer publicidade. Tivemos várias editoras diferentes, com manuais a circular, e havia um problema. Qual era o problema naquela época? É que não se sabia que tinha que usar aquela marca, aquela editora ou a outra, ou tinha que usar esta, ou tinha aquela. Era complicado, isso já aconteceu. Isso também prejudicou o ensino. Recordo que houve um ano, 2011, 2012, não, 14, em que os alunos que iam ao exame, reprovavam 3 cadeiras, não tinham direito à recorrência. Já tinham perdido o ano. Foi mais um sistema daqueles que lesou gerações. Lesou muito. Se formos a levantar problemas na nossa área de educação, naquilo que é o nosso objeto de análise aqui, vamos ter muitos problemas. E, na verdade, são estes problemas que nós queremos levantar. Toda semana, vamos ter de todos os problemas que eu levantei aqui, semanalmente, vamos tratar de um em particular. Hoje, em particular, já percebeu que estou a fazer muito particular, estou repetitivo. Hoje, trouxe vários pontos diferentes, mesmo tendo focado neste cenário aqui. Do professor, olha, professor ali esforçado, professor, tem professor a se esforçar, ainda tem que usar marchas lá, estou constipado, professor. Os meninos aqui, esses aqui, pelo menos parecem estar a prestar atenção, outros parecem nem estarem aí. Hoje focamos neste cenário. Este é um campo de futebol, ali são casas. Se calhar a casa desta menina é aqui. Quando a mãe começa a fritar, já ouve lá, já sabe que esta hora aqui posso ir para casa comer alguma coisa. Porque cá fora, desconcentração total. Desconcentração total. Então, nós hoje estamos a introduzir o programa. Estamos a delinear aquilo que vai ser o Reflexões na Mindcast. Este programa vem para a gente pensar e solucionar também. Futuramente eu quero trazer aqui um profissional da educação para nos dar um deslumbre de porquê que todas as coisas acontecem assim. Vou pedir até um sociólogo, um psicólogo, um sociólogo para ver os efeitos sociais de uma péssima educação, um psicólogo para tentar nos explicar como paira a cabeça de um aluno que estuda mal. Um profissional da educação para nos dizer porquê que, e por o que, e como que. Os kikis aí, os 3 Qs. Temos que trazer esses profissionais, vou trazê-los de forma particular para mexermos em um assunto em particular, porque é preciso pensarmos nisto, porque a educação dos nossos filhos ditará muito sobre o futuro deles.
Há quem diz, não, eu não quero que o meu filho no futuro ande de chapa, eu não quero que o meu filho isto, o meu filho aquilo. Para que isso pare, nós temos que pensar agora, temos que selecionar os problemas agora e buscar soluções agora. E quero dizer uma coisa importante, solução não é só buscar do governo. Desculpa falar assim, mas não se busca só solução do governo. Privado, público, unido, faz as nações crescerem. Fazem o país crescer. Faz a educação de um país evoluir. Daí que há esta necessidade de estarmos com sinergias iguais, estarmos prontos para ouvir os problemas, para depois buscarmos as soluções. Ouvir problemas dói. Tocar ou lavar uma ferida dói. Mas sabes qual é boa? Quando se lava, limpa-se, coloca-se lá o medicamento, coloca hoje, de manhã, depois de manhã, a dor começa a desaparecer. Aos poucos recordas que havia uma dor ali. Às vezes só sobra uma e outra cicatriz para recordar que já houve um problema assim. Daí que a educação é o nosso foco, a formação é o nosso foco, a qualidade dos senhores do amanhã de Moçambique é o nosso foco. As flores que nunca murcham, o futuro do nosso país, as novas gerações e o presente dos nossos filhos. E é desta forma também que colocamos o ponto final à primeira edição do Reflexões. Meu nome é Jackson Elder, é um enorme prazer estar contigo. Próxima segunda-feira, ao meio-dia, entramos novamente em sua casa para lhe trazer mais um Reflexões. Tenho dito, agradeço, até para a semana.